a grande boa notícia... Oi, Barba, pode Não, falar. só quero fazer uma pontuação para o nosso amigo que fez essa pergunta do seguinte. Certamente, ano passado, ano retrasado, ele viu vários vídeos na internet com o seguinte título: Fundo imobiliário, ganha no rendimento e perde na cota. Quantos e quantos vídeos? O que adianta? Você ganhou 1% de dividendos, deu 9% de dividendos no ano, caiu 17% sua cota. Então, o pensamento está corretíssimo. Quanto mais barato a gente puder comprar, está corretíssimo. Mas o investidor também tem essa sensação de olhar para a carteira, olhar ali para o seu aplicativo, ver tudo verdinho, também é positivo, também ajuda a manter esse produto, né, professor? Exatamente. E no final das contas são pequenos ciclos, então a gente tem que saber transitar em todos eles. Meu querido Barba, a boa grande notícia, falando de um aspecto geral, é essa aqui, ó. Eu vou passar rapidinho, ó. O que não tá cinza tá verde, 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 verdaço, 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 um vermelhaço, mas é HTMX, depois a gente fala, verde, 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 um vermelhinho, verde, 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 um vermelho, mas mais ou menos dentro do esperado. Ou seja, se a gente for começar aí, um pouquinho a coisa vermelha, se a gente for começar pelos vermelhos, a gente pode até vou até te propor isso aqui, ó. Se a gente começar pelos vermelhos, não vai ser muito difícil da gente resolver aqui, né? O mais vermelho aqui foi o HTMX, que a gente já falou várias vezes, né? De que é um rendimento que depende de venda de unidades hoteleiras, possivelmente a quantidade de vendas foi menor nesse mês passado e refletiu no resultado. Mas a boa notícia que eu estou vendo aqui, ô Barba, não sei se você concorda comigo, mas esse rendimento aí de 1,20, 1,25, está me parecendo quase que uma renda base do fundo. Eles estão conseguindo quase que manter isso aí de uma maneira mais recorrente, embora tenha sempre uma pitada de não recorrente, né? Pois é, esse rendimento, né, parece ter sido mais linear no ano, né, embora quando a gente olha para a DRE do fundo não seja isso, né, seja um patamar inferior, mas de fato nesse ano ficou mais ou menos nessa linha, né? Quando o investidor vê muito acima disso, é de fato a partir de ganho de capital, de venda de unidades, né? É isso aí. Bom, o outro vermelhinho Canip não conta, um ajustezinho de inflação, a inflação continua baixa, então não vemos nada aqui de diferente. O outro vermelho, TRBL. Você chegou a dar uma olhada no relatório gerencial do TRBL? Eu vi o relatório do TRBL, a gente sabe que o recorrente, né, aquilo que ele tem gerado, tem sido abaixo. O fundo continua ali com aqueles 31% de vacância do ativo de contagem. Eu até fiz um vídeo ontem falando sobre fundos que me, de certa forma, né, decepcionaram em 2025, e eu coloquei o TRBL entre eles porque a gente ficou um ano com essa história, né? Tudo bem, os Correios devolveram Contagem de fato, entrega de chaves, em agosto, né? Mas ainda assim essa história ficou ali na cabeça do investidor, machucando o investidor. Então acho que faltou um pouquinho de, não sei, jogo de cintura de resolver mais rápido essa situação. Pelo menos essa foi a minha visão sobre TRBL. E aí nós temos que lembrar também que o resultado do mês passado foi muito ruim. Ele ficou com resultado de praticamente 2 centavos e ele distribuiu 60, usou bastante da reserva, então possivelmente chegou aqui no final com pouca reserva acumulada, né? Ele estava com 30 e poucos centavos de reserva acumulada, o resultado recorrente... Aliás, eu vou até corrigir aqui, ó. Em outubro o resultado foi negativo de 4 centavos, e ele distribuiu 60, depois o resultado foi 2 centavos e ele distribuiu 60 também, né? Então acho que agora foi um ajuste de semestre ao contrário. Enquanto a gente vai falar daqui a pouco dos casos positivos que tivemos ajustes positivos de rendimento, esse aqui foi um ajuste quase que negativo. Então foi assim, raspando o tacho ali para entregar esses 50 e poucos centavos por cota, né? Então essa é a leitura. E como ele recebe novas parcelas das vendas que ele fez, né? Ele vai conseguir manter um rendimento, salvo engano, na casa dos 50, 55 centavos, em função desse não recorrente. E não é fácil, né, professor? Um ativo que representa quase 50% da receita, né, totalmente vago, é essa dificuldade que acaba gerando no resultado recorrente mesmo. Isso aí. E o outro negativinho aqui foi o nosso XPCI aqui, né? Então 2 centavinhos também, alguma coisinha de inflação, algum ajuste, nada demais. Pronto. Agora fechamos os vermelhinhos. Agora vamos falar de verde à vontade aqui. Agora o Barba soltou o sorrisão que ele vai nadar de braçada aqui, né? Barba, vamos lá.
Primeiro, a gente não vai falar de todos, até porque o Barba está com família lá, está no pré, na pré-ano novo aí, então a gente não quer abusar também. Vamos naqueles que nos chamam um pouco mais atenção. Eu estou surpreso com o BBIG subindo renda, mesmo com toda essa dificuldade de resultado recorrente do fundo. Mas, por outro lado, né, Barba, a venda que eles fizeram já dá um pouco mais de tranquilidade para esse rendimento se manter por mais um tempinho aí, né? Mas está passando da hora também deles soltarem um guidance mais claro, né? Exatamente. A gente cobrou bastante desse fundo, né? Até durante o ano a gente viu melhorias no relatório sobre a questão da alavancagem, que é uma alavancagem de fato muito grande. Conseguiu agora essa venda ali de participação de 9%, né, no Pátio Higienópolis, 236 milhões, teve pagamento de 75% à vista, 10% em um ano, 15% em 2 anos. Então, lembrando, a venda inclusive foi lá para o XPMOLs, né, XPMOLs, que a gente não fala nessa live porque não anuncia o dividendo no último dia útil do mês, mas que entrou no portfólio Iguatemi, né, professor? Que o gestor tanto sonhava, tanto dizia em lives, pô, é difícil a gente adentrar nesse portfólio, a gente tem essa vontade, conseguiu fazer boas aquisições ali no portfólio do Iguatemi. Então é isso, na minha visão foi mais ou menos nessa situação o BBIG também no ano todo, né? É isso. Lembrando que, inclusive, saiu uma chamada de assembleia lá no fundo do Pátio Higienópolis para meio que assim, deixar passar, dando a entender, né? Deixando passar o exercício de direito de preferência. Então, existe aí uma questão, eu diria, burocrática, né? Porque até a própria administradora fala que fazer uma nova oferta nas condições atuais de mercado seria muito difícil, ficaria acima de R$1.000, enfim, ficaria muito difícil de exercer essa preferência, então possivelmente essa operação deve se concretizar aí ao longo de 2026, né? Bom, você sabe o que eu queria comentar aqui do Bresco? Eu francamente estava esperando um pouquinho de resultado não recorrente do Bresco. Porque ele estava com bastante reserva acumulada e eu tinha feito uma conta que dava mais ou menos uns 25, 30 centavos. Mas, por outro lado, também esse fundo tem taxa de performance, então possivelmente a taxa de performance pode ter impactado um pouco desse possível resultado não recorrente, porque eles foram muito bem nesse semestre, então possivelmente deve ter tido performance. Vamos esperar o próximo relatório gerencial. Mas assim, o fundo anunciou locação, anunciou a aquisição dos 2 imóveis, terminou a conclusão da oferta lá, terminou a conclusão, ficou redundante, né? Teve a conclusão da oferta, então foi um bom semestre para o Bresco e eu acho que ele tem condições de aumentar o rendimento em 2026. Com base em que eu estou falando? Eu acho que eles têm algumas carências, alguns descontos que eventualmente ainda pode impactar no primeiro trimestre. No segundo trimestre eu acho que já fica um pouco mais tranquilo. E se eles realmente fizerem pelo menos mais uma locação daqueles 2 imóveis que estão vagos, né, que é o Embu e Canoas, embora sejam estratégias de locações diferentes, eu acho que eles ficam ainda mais confortáveis para aumentar o rendimento. Para quanto, Baroni? Não me parece nada de outro mundo, algo entre